Então, vamos dar início aqui a mais uma aula. Vejam aí se vocês estão vendo que eu estou compartilhando o PDF com vocês. Então, vamos lá. Bem, então hoje a gente vai falar sobre a repetição condicionada, tá? Vamos falar sobre alguns fundamentos, simulação com os números, repetição infinita. Vamos falar mais um pouquinho dos comandos end OR e cálculo de séries e séries alternadas, né? Essa parte aqui de séries. Se vocês pegarem aquele livro de cálculo 1 do Guidorizzi, eu acho que, não sei se vocês estudam pelo Guidorizzi ou pelo Stewart, mas se for pelo Guidorizzi, ele tem um capítulo inteiro só sobre séries, de cálculo 1. Eu não me lembro se o Stewart tem, mas o Guidorizzi tem. E aí, quando vocês chegarem a equações diferenciais, vocês vão ver muito aí esse assunto aí, né? Então, vamos lá. A gente estudou lá atrás em algoritmo a questão dos comandos enquanto, né? O comando enquanto, a gente utilizava quando nós não sabíamos a quantidade de repetições que nós íamos trabalhar, né? Então, como nós não sabíamos a quantidade de repetição, nós utilizávamos. E a mesma coisa em programação. Quando você está programando, se você não conhece a quantidade de repetições que você está trabalhando, você utiliza o comando enquanto, né? Então, a forma dele no Python é esta aqui, ó. Então, o while, ou while, enquanto a condição, aqui, ó, enquanto a condição for verdadeira, né, uma determinada condição que você vai colocar, termina sempre com 2 pontos aqui nessa linha, aí você coloca os comandos da mesma forma que comandos de seleção e repetição com número fixo de vezes, você tem que indentar os comandos, recuar aqui à direita, para poder o programa entender que esses comandos aqui estão dentro do while, tá? Então, a mesma coisa. Olha só aqui, esses 2 exemplos aqui, olha. Quem quiser ir trabalhando paralelamente aí no seu interpretador, e eu espere, quando você estiver fazendo, você fala, professor, espera um pouco aí, fale no microfone. Caso contrário, eu vou passando, tá? Hoje eu vou deixar o trabalho de vocês para vocês fazerem depois da aula e entregar ainda hoje, tá? 2 questões só. Então vai ser bem rápido. A única diferença é que eu vou querer que vocês coloquem o arquivo .py, quem puder salvar em .py, e quem estiver nesses interpretadores online, seleciona o arquivo lá que você está fazendo, clica com o lado direito do mouse, depois vai em copiar e copia no bloco de notas e salva em TXT e manda para mim ou em TXT, eu não quero nada em Word, não quero print de foto. Então, você vai mandar ou o arquivo .py, ou .pyc, ou .txt, tá? Um desses 3. Depois eu vou mandar melhor lá para vocês. Então, olhem só esse exemplo aqui. Você vai ler aqui o número, tá? Então, quem quiser ir trabalhando, vai fazendo aí e só ir pedindo para eu parar. E se tiverem alguma dúvida, podem me cortar, tá?
não esperem acabar, não esperem eu falar e tirar a dúvida depois. Podem ir tirando as dúvidas, tá bom, pessoal? Então, aqui, olha, X recebe, né, um número qualquer, você vai fazer a leitura aqui. E aqui, isso aqui é um exemplo qualquer, olha. Enquanto X for maior que zero, né? Enquanto X for maior que zero, aí o que quer dizer essa linha aqui? A gente viu lá atrás, né? Quer dizer o seguinte, que X recebe a divisão inteira de X por 2, né? E aí, no Python é possível abreviar. Você elimina esse X e coloca só o X, a representação aqui da divisão inteira igual a 2. Ou seja, a cada momento você vai receber essa divisão inteira. Quando você digitar se você digitar um número aqui, por exemplo, se você digitar um número positivo aqui, isso daqui vai ficar, né? Porque 0, 0, 0, só se você digitar 0, aí vai dar 0 e vai sair do loop. Mas se você digitar um número que seja... Vocês podem até testar aí para ver onde vai parar, né? Eu acho que, não sei se vai convergir rápido assim para o 0 esse tipo de problema aqui. Nesse outro aqui, né? Você entra com o número, aí olha, enquanto x for maior que 0, isso é só para mostrar o comando, tá? Não tem nada específico em relação a isso. Aí aqui, olha, o que quer dizer esse comando? A gente já viu. Aqui, olha, x recebe x dividido por 2. Aí aqui é a divisão, né? A divisão do número mesmo aqui, tá? Então, olha só, vou passar aqui. Então, vamos pensar aqui no seguinte. Imagine, né, que você está em um caixa de supermercado e não sabe quantos produtos o cliente está comprando. Tá? Então, o programa que controla a caixa registradora deve ler os preços dos produtos até que seja informado que os produtos acabaram. Né? Então, assim, como é que, por exemplo, você vai simular isso? Né? Como é que você vai simular isso? Então, olhem só aqui. Digite o preço do produto. Aqui, olha. Então, aqui, prompt. Aqui tá em inglês o nome da variável, né? Isso aqui é uma constante. Né? Olha aqui. Recebe. Digite o preço do produto. Esse nome de variável aqui é comum que programadores de Python usem, porque, não sei se vocês lembram, quando você fala assim, prompt do DOS. Né? O que quer dizer um prompt quando você fala em computação? Quer dizer que você está esperando alguma variável. Né? Você está esperando alguma variável. Então, aqui, olha. Iniciando nova venda. A leitura, na verdade, é bem aqui, ó. Tá? Então, aqui, olha. Preço inteiro, você vai entrar com a mercadoria, com o valor dela. Enquanto o preço for diferente de 0, você vai atualizando a variável total. Depois alguém me fala aí se alguém testou o exemplo anterior, porque se você testar o exemplo anterior, você vai ver que você vai na hora que você estiver executando, não sei qual vai ser a velocidade, mas você vai encontrar um número elevado a menos 300 e alguma coisa. Eu não me lembro muito bem, mas é um dos menores números, né, que você pode encontrar numa implementação em Python. Acho que é 10 elevado a menos 300 e alguma coisa. Depois, se alguém fez, me fala aí. Ó, total, recebe total mais preço, e aí, enquanto esse preço for diferente de 0, ele vai ficar executando. Então, nota que esses dois comandos aqui estão dentro do while. Quando você vai para o print,
esse print já está fora, porque ele não está indentado, tá? Então, olha só aqui. Notem o seguinte, quando a gente trabalhava lá com algoritmos, né, que é isso que eu queria falar agora com vocês, né, a gente sempre usava, não sei se vocês lembram, principalmente quando a gente trabalhava assim com esses comandos de repetição, ou eu acho que acontecia muito quando a gente programava lá em algoritmo, quando a gente trabalhava com repita, com enquanto, por quê? Porque a gente queria saber o primeiro valor da variável. E o que a gente fazia? A gente fazia uma leitura antes do while, né? E fazia uma leitura dentro, né? Então, vários programas que nós fizemos, isso acontecia. E, na verdade, você pode fazer isso, né? Mas os grandes programadores falam que quando você faz duas leituras ao longo do programa, a mesma leitura, isso aí é uma prática inadequada de programação, tá? Então, você pode fazer isso sem usar essa leitura. Esse eu queria que vocês testassem, porque só com o que eu vou explicar aqui, é difícil de visualizar esse, tá? Eu vou abrir também aqui no PyCharm aqui, mas esse aqui, olha só aqui, print, iniciando nova venda, né? Então, o total, né, que será a variável total, que vai acumular os preços, vai iniciar com 0. Aí, olha só como fica o enquanto aqui, while true, ou seja, enquanto verdadeiro. Esse comando, ele é muito utilizado em Python quando você quer parar, né, a qualquer momento a sua estrutura de repetição utilizando o comando break. No passado, o break aqui era muito mal visto pelos programadores. Hoje em dia, ele já é usado em determinadas situações. Porque o que acontece, pessoal? Você fala assim, enquanto verdadeiro. Então, você parte do ponto que é verdadeiro, mas você não falou quem é que é verdadeiro, né? Então, olha só aqui. Você só vai saber já, quando você entra no programa, aí você fica, ó, preço. Quem quiser já vai implementando esse aí, e eu vou jogar também, eu vou mostrar aqui no meu Python para vocês verem o que acontece com esse problema. Se você não colocar esse break aí, ele vai ficar sempre verdadeiro, né? Olha aqui, porque não tem nenhum teste aí para dizer quando o preço for 0. Então, aqui, ó, preço, você vai fazer a leitura aqui do preço, aqui, olha, digite o preço do produto. Aí, aqui, olha, if not preço, não sei se vocês lembram o que o not faz. O not, ele faz o que é verdadeiro daquele preço se tornar falso. Por exemplo, se você digita um preço, né? Então, esse se not preço vai acontecer? Não, porque você digitou um preço. No momento que você não digita um preço, coloca, por exemplo, 0, né? Aí ele vai colocar aqui, ó, se not preço, aí ele vai parar, break. Quando ele chega nesse comando break, ele nem executa, ele pega, olha só, chegou no comando break, o break é o único comando que faz parte do if, ó. É isso que vocês têm que ter ideia, porque está edentado. Aí ele pega para tudo, atualiza, né? E a variável total está dentro do while. Então ele parou tudo e já coloca o total da venda. Então ele para o comando e sai do while. Ele para e sai. Testem esse aqui que eu vou esperar 2 minutinhos vocês testarem e depois eu vou mostrar o meu aqui para ver como funciona. Eu queria que vocês testassem com vários tipos de preço para vocês verem em que momento que ele vai parar, tá? Vocês podem até pedir para imprimir como é que imprimir o preço, para vocês verem a cada momento, vocês façam aí para a gente ver. Testem aí esse
programinha aqui para vocês entenderem como funciona esse while true, tá bom? Então, vou aguardar aqui 2 minutinhos. Então, testem aí, que aí vou dar um tempinho para vocês, e depois eu vou compartilhar aqui, que eu modifiquei um pouquinho esse algoritmozinho, tá? Para vocês verem o que, que acontece com o note preço a cada momento dentro do comando while. Aí vocês vão entender mais ou menos como é que funciona. E aí vocês podem testar também tirando aí, colocando o while true e tirando esse break aí, tirando essa linha de comando, vocês vão ver que vai ficar executando aí, né, o loop. Professora, Fale, Brian. professora, Estou ouvindo. é que eu coloquei um número que por exemplo, 10, 50, aí não falou que está com erro na linha 4. Oi? Deu erro? Coloca aí no chat para a gente ver qual foi o erro que deu. Você sabe por quê? Não, é porque eu coloquei, exemplo, eu coloquei 10,5, Tu colocou, mas a deu declaração erro. da variável tá float ou tá inteiro? Se tu colocaste 10,5, tu tem que declarar tudo como float, tá bom? Calma, não entendi. Brian, deixa eu te falar Vou mandar. aqui. Você colocou 10,5. Nesse programinha tá tudo como inteiro, né? Aham. Então, se tá tudo como inteiro, tu não podes Fala. colocar 10,5. Para tu colocares esse teu 10,5, tu tem que modificar o teu programa e colocar na declaração float, tá bom? Ah, sim. Entendi. Pessoal, olha só, eu vou parar então esse compartilhamento. Eu vou compartilhar aqui a minha tela do Python para vocês verem rapidinho aqui esse programinha. Olha aí. Vê se vocês estão vendo aí o que eu estou compartilhando. Vê se vocês. Olhem. Eu coloquei aqui, ó, print.
iniciando uma nova venda. Total recebe 0, while true, né? 2 pontos. Aí, aqui o preço, ó, vai receber um valor inteiro, você só pode digitar valor inteiro, eu não coloquei float, não. Aí, aqui, ó, eu mandei fazer um print aqui, só para vocês verem o que é o note preço a cada momento, que você digita um preço, diferente de 0. E aí, esse comando só vai parar quando você utilizar um if aqui, ó. Se note preço, ou seja, quando o preço for 0, break, print, tá? Eu vou tirar esse print daqui. Deixa eu deletar aqui. Aí, olha só, print total da venda é total. Olha só, eu vou executar, tá? Então, aqui eu acho que tá tudo certo. Deixa eu ver se faltou uma linha aqui. Preço, iniciando uma nova venda. Então, acho que está tudo certo. Então, olha só aqui, pessoal, presta atenção nisso aqui. Eu vou mandar executar agora. Olha só, mandei executar. Digite o preço do produto. Eu vou colocar 10. Ó. Vocês viram que apareceu aqui na minha execução um false? Por quê? Porque eu mandei imprimir bem aqui, print note preço. Então, quando eu digitei o preço 10, o note preço é falso, tá? Digite o preço do produto. Eu vou digitar 235. Continua sendo falso. Vou digitar agora 20. Continua sendo falso. Aí, quando ele entra no if, como é falso, porque para você executar o if, essa condição do if tem que ser verdadeira, né? Então, é uma estrutura condicional que aquela condição ali tem que ser verdadeira. Então, se está sendo falso, nem entra dentro do if para fazer o break, a parada. Enquanto você ficar digitando valor diferente de 0, não vai entrar no if, porque o note preço vai ter que ser true, vai ter que ser verdadeiro para entrar no break. Aí ele fica atualizando o total, né? Porque esse total aqui na linha 8 total é igual a total mais preço, né? Agora, olha só, vou digitar 0. Eu vou digitar 0 aqui. Olha o que aconteceu. Olha, na hora que eu digitei 0 e mandei imprimir aqui, ó, o note preço, ficou true, ficou verdadeiro. Aí ele veio pro if, ó, se verdadeiro, break. Se verdadeiro, break. Total, aí não vem mais para esse total aqui, ele já sai do while e vem para cá, ó. Print, o total da venda é total. Pode somar aqui, ó. A venda dá 265, como está no programa, tá? Então, esta é uma forma de você não ficar fazendo uma leitura antes e depois do while. É utilizar esse while true e o break, tá? Então, ele funciona dessa forma. Alguém ficou com alguma dúvida? Façam testes aí, tirando aí o break. Vocês vão ver que vocês podem fazer uma brincadeirinha aí com ele, tá? Então, eu vou passar aqui adiante, tá? Vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Eu vou copiar esse código aqui no chat para quem quiser. Esse que eu alterei, tá? Esse que eu alterei para vocês irem vendo, para poder entenderem esta. Então, tá aí para quem quiser. Então, vamos agora voltar ao nosso... Tá, então, continuando aqui. Bem, aqui, pessoal, tem vários exercícios, tá? Para vocês
fazerem, porque eu vou passar adiante, porque tem bastante coisa desse comando aqui para a gente falar. O principal que eu acho de hoje são as séries, né? Que as séries, na verdade, as séries, elas foram que deram origem à concepção dos computadores. Na verdade, quando foi criado o computador, o único objetivo da criação do computador, inicialmente, foi para o cálculo de séries. É a aproximação do cálculo de π, do cálculo do seno, do cosseno, porque se você olhar, né, tem até eu tinha um professor de cálculo que era o Knudsen, que ele sempre dizia assim, uma vez ele demonstrou que Deus existe, né? Ele demonstrou que Deus existe, né? Eu vou colocar bem aqui embaixo para vocês, ó. Quando eu chegar em série, eu vou continuar aqui a apresentação, quando eu chegar lá em série, tomara que eu não esqueça, eu vou mostrar para vocês a série que ele mostrou, que ele provou que Deus existe. Então, ele sempre fazia umas demonstrações e, na verdade, a concepção inicial do computador foi para calcular série, né? As séries são algo assim impressionante que existe na natureza, que regem diversos fenômenos, né, que a gente verifica aí. Então, muitas vezes nós somos verdadeiros leigos na natureza em que vivemos. A gente acende a luz, a gente liga a TV, a gente não faz ideia como aquele objeto se movimenta ali, mas tudo é tecnologia, programação e matemática. E, na verdade, tudo é matemática. A tecnologia, ela não consegue acompanhar a matemática. A matemática, ela está anos-luz mais avançada que a tecnologia. Então, eu tinha um amigo, doutor em computação, que ele sempre falava para mim, Salete, a matemática está muito à frente da computação. A gente não consegue acompanhar as teorias matemáticas, todas as descobertas, não consegue, porque se conseguisse, a gente acho que já estaria lá em Marte. Se a tecnologia conseguisse acompanhar todas as descobertas que a matemática já fez, tá? Então, assim, é muita coisa. Então, olha só, tem vários exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Tem o código-fonte, tá? Então, eu vou passando aqui porque eu quero ir adiantando aqui a questão desse comando, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, que já é um outro conceito, tá? Um outro conceito, tá? Então, esse aqui é o seguinte. Vamos pensar o seguinte, olha. Vamos pensar. Que nós temos o seguinte problema, né? A cidade, né, de Springfield, em 2017, possui 100 mil habitantes. E tem um crescimento de 1% ao ano. Já a cidade de Shelbyville tem apenas 30 mil habitantes, mas cresce a uma taxa de 3% ao ano. Tá? Então, raciocinem nesse problema. Então, imaginei o seguinte, pessoal. Então, a gente pode esperar o seguinte, que mantidas essas condições ao longo de vários anos, Shelbyville vai acabar ficando maior que Springfield. Isso vai acontecer. A questão é, em que ano isso vai acontecer, né? Em que ano Shelbyville terá ultrapassado Springfield e qual seria a sua população nessa data? Então, quando você olha esse tipo de algoritmo, você pensa assim, caramba, isso aqui é muito complicado, né? Para eu pensar. Mas olha só, ele já está aqui organizado para vocês implementarem, tá? Então, olha só aqui, tá? Então, quem quiser implementar, pode implementar. Quem não quiser, veja aqui a explicação. Se você tiver dúvida nessa explicação, implemente, que na hora da execução você vai enxergar, tá? Então, assim, quando você consegue enxergar só olhando o algoritmo, você já está melhorando em lógica, tá? Porque o ideal, pessoal, é que vocês consigam entender o algoritmo olhando para ele. Então, aí, quando acontece isso, você já está começando a melhorar em lógica, tá? Enquanto isso não acontece, você tem que ir usando papel, caneta, ir colocando no programa para você vendo como é que é a execução e você vai enxergando, e aí você vai se habituando com essa nova forma de pensar que para vocês não pensaram dessa forma durante a vida toda, tá?
Então, olha só, pensem no seguinte comigo aqui. Se a cidade de Springfield cresce, né, a 1% ao ano, o crescimento total dela é o quê? 100% mais 1%. O que é 100% mais 1%? É 1,01, né? Então, ó, quando você faz aquela conta matemática, ó, 100% mais 1%, 100% é 100 dividido por 100, que dá 1. Não é isso? E 1% é 1 dividido por 100, que dá 0,01. Então, olha aqui, dá 1 mais 0,01. Isso aqui é igual a 1,01. Que é esse número que está bem aqui, ó. É o crescimento total. É o valor dela mais 1% ao ano. E a outra cidade cresce 3% ao ano. Então, é o quê? É 100% que vale 1, mais 3% que é 0,03, que vai dar 1,03, tá? Então, esses conceitos pequenos aí, matemáticos, né? É importante, né, que vocês tenham sempre em mente, tá? Então, olha só, o valor inicial, né, da cidade de Springfield, a gente deu aqui, ó, 100 mil habitantes, né? E o valor de Shelbyville, 30 mil habitantes, está aqui, ó. Ano 2017, aqui, ó. Ano 2017. Foi o ano em que foi colocado esses dados aqui. Agora, olha só como vai ficar o comando enquanto. Enquanto Springfield for maior ou igual que Shelbyville, né, 2 pontos, Springfield, olha só, é igual. Aí, esse round é aquela função de arredondamento, tá? Então, olha só. Arredonde a multiplicação de Springfield vezes o crescimento. O crescimento, pessoal, não esqueçam que é 1,01 ao ano, né? E aqui, Shelbyville vai ser a multiplicação da população dela, dessa cidade, vezes o crescimento dela. E aqui, quem vai ser a variável que vai ser a variável iterada aqui? É o ano. Olha, ano vai receber ano mais 1. Aqui, olha. Ano vai receber ano mais 1. Então, assim, enquanto Springfield está maior que Shelbyville, você vai ficar atualizando ano a ano, né? Então, você usa esse contador aqui do ano para ir atualizando ano a ano. Você vai atualizando. Aí vai chegar um momento, como Shelbyville cresce 3% ao ano, vai chegar um momento que ela vai ficar maior que Springfield. Nesse momento é que você não vai mais entrar no enquanto. Ó. Quando chegar esse momento, você vai imprimir, tá? Você vai colocar aqui, olha, ó, tá aqui, eu estou usando aquele formato antigo aqui, vocês podem usar um novo, ó. No ano tal, no ano X, Springfield terá aqui, olha, 1. Por que tem 1 aqui? Porque esse 1 equivale a essa variável aqui, que é a variável Springfield, que representa a população. E Shelbyville, que é a variável 2, representa a população de Shelbyville. Então, vocês vão descobrir aqui em que ano isso vai acontecer. Olha só, eu vou dar para vocês 2 minutinhos para implementar esse aqui, tá? E aí alguém aí pode me falar em que ano que a população de Shelbyville vai ficar maior. Me ajudem aí nesse aí. Vou deixar aqui para vocês aberto. 2 minutos.
Então, vamos ver aqui Então, o Marcelo encontrou 2.079, o Leonardo, 185.322 habitantes. Pô, muito legal, olha, gostei. Aí vocês podem... tem várias coisas interessantes que o comando while, ele é um dos mais poderosos de computação, tá? Então, ele é usado assim em muitas aplicações. Tá? Então, depois aí, quem não fez o teste, faça aí e vocês podem até pegar aí aqueles links do IBGE e ficar fazendo previsões aí, tá? Vocês podem até usar a programação para fazer as previsões da Covid-19. Eu acho que tem estudante até que está trabalhando com isso aí, fazendo estudante de matemática e estatística, né? Que geralmente é o pessoal que faz isso. Então vamos lá então continuar aqui. Eu vou continuar compartilhando aqui com vocês, então vamos lá. Então, continuando. Olha só, meninos, vocês que fizeram aí, vocês vão fazer um outro testezinho aí no programa de vocês, tá? A gente foi arredondando a cada momento, olha. Mas e se arredondasse só no final? Aqui. Eu acho que vocês iam encontrar um valor um pouquinho diferente. Aqui, olha. Aí você tem o crescimento. Tá? Isso aí vocês podem fazer depois, mas se vocês conseguirem fazer aqui enquanto eu estou falando, só alterar aqui, olha. Tirar aqui, olha. Springfield vai receber Springfield vezes o crescimento. Nota que aqui, olha, né, aqui a gente tirou aqui a função round aqui e já colocou aqui Springfield recebendo a cada momento o crescimento vezes o valor da população dela e o arredondamento só no final, porque quando você vai arredondando a cada iteração, sempre vai acontecendo erro. Isso acontece em qualquer tipo de situação que envolva aí a matemática, mas esse vocês podem testar depois, tá? Então, porque eu vou continuar falando ainda dessa questão do arredondamento aí ao longo dessa aula. Então, olha só, aqui tem vários exercícios para vocês trabalharem com números, tá? Com números, com while true, aí vocês tem vários exercícios interessantes com os códigos, e aí vocês vão... Então, já vou pular aqui para repetição infinita, senão eu não acabo o comando while hoje, que é muita coisa sobre ele, tá? Então, olha só, vocês lembram que o tio lá do Homem-Aranha falou para ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Então, usar o comando while traz para vocês aí grandes responsabilidades se você vai usar esse comando, né? Então, um dos perigos mais frequentes, né, que o programador ele pode cometer por exemplo, se essa condição aí, pessoal, nunca se tornar falsa, mas se ela nunca se tornar falsa, aí o que vai acontecer? A repetição vai continuar indefinidamente, né? Vai continuar indefinidamente, e aí o teu programa nunca vai parar sozinho, né? Você vai ter que simplesmente interromper e verificar o que você tem que fazer para parar essa repetição infinita. Olha só esse tipo aqui de repetição infinita, né? Então, aqui, né, nesse tipo aqui de repetição infinita, olha aqui. Enquanto x igual a 1, print, estou em loop infinito. Nunca vai sair esse tipo de situação aqui, ó. Ou seja, esse comando aqui de baixo nunca vai ser executado, tá? Por quê? Porque vai ficar aqui no loop infinito, né? Então, olha aqui esse outro aqui, x igual a 1, enquanto x maior que 0, vai atualizando o x aí, ó. X recebe x mais 1. Aí vai ficar imprimindo x aí
indefinidamente. Então, aqui, olha, isso aqui são 2 casos aqui de repetição infinita. Então, tem que sempre tomar cuidado com isso, tá? Continuando. Bem, aqui tem mais exercícios, que eu quero mostrar outras coisas aqui. Olha, um outro problema comum que pode acontecer com vocês, que isso aqui eu queria discutir, porque a gente tem que discutir os conceitos, olha só. Vamos pensar aqui no problema de calcular a média de notas, que são números reais positivos. Vamos supor que não se sabe quantos números vão ser digitados. Suponha que 0 é o número que vai encerrar a digitação. Tá? Então, olha só, dê uma olhada aqui nesse probleminha. Né? Soma recebe 0, quantidade recebe 0. De novo, eu vou usar aqui o while true, enquanto verdadeiro. Aí a leitura é só aqui, ó, número real, tá? Digite um número. Quando o número for 0, né, no momento que você digitar 0, vai sair e já vai imprimir a média, que é soma sobre quantidade. Digitem esse programinha aqui e já comecem de cara digitando 0 e me digam o que vai acontecer, tá? E aí a gente vai, eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem, e aí eu vou continuar discutindo essa questão da divisão por 0, tá? Em programação que pode acontecer em diversas situações, tá? Então, 2 minutinhos aí. Pessoal, alguém fez aí o que aconteceu quando você fez esse programinha e de cara você já colocou 0? Na primeira entrada, já colocou 0. O que aconteceu com vocês? Quem só está olhando a aula, se quiser ligar o microfone e me falar o que acontece se você digitar 0 de cara, o que vai acontecer? Eu acho que finaliza a processo finalizado. É isso. O que aconteceu? O que aconteceu aí? Deu como processo finalizado já. Tu colocaste 0 na primeira entrada, porque quando você coloca 0, olha só, pessoal, o programa aqui. Se você entrar como 0 aqui, na hora do print, vai dar soma dividido pela quantidade que é 0. Vai dar um erro lá, que é divisão por 0. Não aconteceu isso com vocês, não? Com ninguém? Não deu divisão por 0 quando você digitou 0 na primeira vez? Não, Isso, apareceu que o processo saiu. O Matheus, é o que o Matheus está falando aqui, olha. Olhem aí o print dele. Se você colocar na primeira vez 0, não vai dar um erro, porque vai dividir soma por 0. Vai ficar 0 sobre 0. Entendeu? Era esse teste que eu queria que vocês fizessem, tá?
Então, vai dar erro na divisão. Se você digitar outros números e depois o zero, não vai dar erro, aí vai acontecer isso que você falou, que o processo foi finalizado com código zero e tal. Mas o que eu queria que vocês fizessem era já colocasse de cara o zero. Ou seja, a gente tem que ter cuidado quando a gente escreve um programa, porque a gente tem. Por isso que é importante que um programa ele seja orientado por testes, porque muitas vezes você simplesmente faz um programa e você não imagina que isso vai acontecer, né? Então você colocou um programa que quando você digitasse zero ele ia encerrar. Só que nesse caso aqui, se você digitar de cara o zero como sendo o primeiro número sendo zero, aí já vai dar logo erro, porque vai ficar a soma dividido por zero, tá? Então, agora vocês podem fazer o teste aí com outros números aí que vai dar tranquilo. Claro, números que a gente pode pensar aqui, que a gente, digamos que seja nota, aí você pensa aí em números positivos, tá? Mas no caso aqui, o erro daria aqui, ó. Tá? Porque tá soma sobre quantidade, e se eu digitar zero, a quantidade não vai atualizar, ela vai continuar sendo zero aqui da inicialização, tá? Então, você tem que eliminar erros, né? Então, você tem que matar esses erros, né? Divisão por zero, não. Então, aí você vai pegar, quem está fazendo aí o programinha, você pode alterar o seu programinha, olha. Soma, recebe zero, quantidade zero. De novo, nosso amiguinho aqui, o while true. Aí você entra nele, coloca a leitura aqui do seu número. Ó, se número for igual a zero, se na hora da leitura do número ele já for zero, já vai parar o programa. Entendeu? Ele já para e já entra no el. Olha aqui. Enquanto true, aí lê aqui, ó. Se número, ele já para. Pá. Ele já para o A, ele sai do A e ele vem para cá, ó. Se quantidade é diferente de zero, média é soma e quantidade. Se não, print, nenhum número foi digitado. Tá? Então aí a gente já mudou, já ficou mais complexo. Mas ele vai eliminar a divisão pelo zero. Ou seja, se você digitar o zero de cara, ele já não faz mais nada. Tá? Utilizando esse comando aí. Tá? Vocês podem testar depois isso aí. Tá? Porque eu quero passar adiante. Só que você colocou aqui, ó, nesse exemplo, nenhum número foi digitado, o programa ainda não ficou legal, porque você digitou o zero. Então, se você digitou o zero, como é que você coloca nenhum número foi digitado? Aí você tem que eliminar essa incoerência também. Aí tem mais um modelo aqui para vocês testarem depois, olha. Aqui, olha. O I outro entrada, input, digite um número ou enter para sair. Se a entrada for, olha aqui, nada, tá vendo? Entre apóstrofo é um nada, você só digitou enter. Aí break. Aí sim, nenhum número foi digitado. Então, olha só onde a gente chegou para eliminar aquele erro lá da divisão por zero e também para eliminar a questão de ter que digitar zero para sair. Tá? Então, aí vocês vão depois testar esses exemplos aí, tá? Bem, e aí, deixa eu passar adiante. Porque esse comando, ele realmente ele traz muito poder para vocês de programação. Então, eu quero mostrar mais algumas coisas dele. Tá? Bem, a comparação entre a repetição fixa e condicionada, eu fiz lá em algoritmos, mas eu vou falar assim muito rápido aqui. Tá? Muito rápido mesmo. Tá? Então, você tem aqui, olha, na repetição fixa, você tem um início, um fim, um incremento. Aí você pode conhecer o número de passos e querer usar o comando while quando você conhece o número de vezes que você vai repetir. Quando você conhece o número fixo de vezes, que. Só um momento, pessoal.
Então, pessoal, digamos o seguinte, eu conheço o número de repetições que eu vou fazer, mas eu quero usar o while. Tá, você pode fazer isso, mas não é recomendado do ponto de vista da programação. Então, olha, enquanto contador menor que fim, contador contador recebe contador mais incremento. Você pode, mas não é recomendado. Se você conhece quantas vezes será repetido lá aquele comando, é o for, tá? A mesma coisa, você pode precisar de um comando while e querer usar o for para simular o while. Você pode também, utilizando, por exemplo, você imagina o seguinte, você faz ideia, você quer usar o comando for no lugar do enquanto, né? O for no lugar do while. Aí você fala assim, no máximo vai repetir umas, sei lá, 1 milhão de vezes, mas eu vou colocar aqui 10 trilhões de vezes, porque aí, quando a condição não for mais verdadeira, eu paro, eu coloco um break no meio do for. Aí isso aqui é muito ruim do ponto de vista da programação. Isso aqui não. Tá? Então, se é estrutura while, não sabe o número de vezes que vai repetir, tem que usar a estrutura while. Tá? Mas, claro que sempre vai ter alguém que vai fazer isso. Outra coisa também, você pode ter repetição com condição composta. Já falei isso aqui até para vocês na aula anterior, né? Olha aqui, enquanto Springfield for maior que Shelbyville e Springfield for maior ou igual que uma outra cidade, ó, Ogdenville, por exemplo. Aí, digamos que você queira calcular a população de 3 cidades e aí quer fazer um teste entre as 3. Você pode também, né? Que são o que a gente chama de condições compostas. No Python dá para fazer isso, tá? Bom, que mais aqui? Outra coisa, pessoal, atalhos em expressões com AND e OR. Isso aqui é o seguinte, quando é que você usa o AND? Você, por exemplo, se você coloca assim, ó, x maior que 1, né, AND, y, só um exemplo, igual a 2, você só vai executar, digamos que você coloca um if aqui, né, if x maior que 1 e x e y igual a 2. Você só vai executar os comandos que estão aqui embaixo, você só vai executar os comandos se esta condição for verdadeira e esta também. Ou seja, se você de cara se o computador de cara testar essa daqui já der falsa, ele não testa a segunda. Isso que se chama um atalho. Ou seja, o atalho é o seguinte, testou a primeira, não deu certo, já vai embora. Então, existem esses atalhos nas expressões tanto AND quanto OR. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O OR, se fosse o OR aqui, e se tivesse um if aqui, você ia colocar o seguinte, if x maior que 1, aqui, se você colocasse assim, ó, if x maior que 1 ou y igual a 2. Aí você coloca bonitinho aqui, né? Então, aí você ia fazer o seguinte, se fosse o OR aqui, no OR, uma das duas tem que ser o que? Verdadeira. Uma das duas. Então, por exemplo, ele testou o x maior que 1. Aí deu verdadeiro, né? Ele nem testa mais o segundo, porque já deu verdadeiro o primeiro. É isso que é o atalho. Quando você chama atalhos dessas expressões, é isso. Um deu verdadeiro, ele não testa o segundo. Agora, se o primeiro der falso, aí sim ele vai testar o segundo, tá? Então, os programas, eles fazem isso, tá? Então, isso que se chama atalho em expressões. Testa uma, então no end tem que testar, olha, testou uma, deu falso, já não testa, vai embora. No OR já é diferente, ele testa uma, deu verdadeiro, não testa a outra, deu falso, aí sim ele vai testar a outra, tá? Bem, agora vamos aqui para, deixa eu ver quantos minutos ainda temos, 16 minutos, né? Então vai dar tranquilo para a gente falar aqui do assunto
que eu considero muito, muito importante aí dentro desse conceito do comando while, que é o cálculo de séries, né? Então, originalmente, como eu falei para vocês, os computadores eles foram concebidos, pessoal, para calcular séries numéricas. Então, por exemplo, calcular valores aproximados do π, daquele neperiano, do do seno, do cosseno, de qualquer função trigonométrica. Então, assim, a função E elevado a x, ela é obtida através de uma série infinita, né? Tem infinitos termos. A série do E elevado a x, ela é obtida através desta fórmula aqui, 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial até o infinito, tá? Inclusive, por exemplo, quando você faz a derivada do E elevado a x, que você aprende lá em cálculo 1, a derivada de E elevado a x é E elevado a x. Qual é a demonstração para que isso ocorra? Ou você utiliza o limite, ou você utiliza o conceito de séries. Porque quando você deriva E elevado a x, é a mesma coisa que você derivar 1 e vai dar 0, que você derivar x e vai dar 1. 1 mais 2x sobre 2, depois aqui mais 3x ao quadrado sobre 3 fatorial. E aí, quando você deriva a série, vai dar exatamente, novamente, o valor do E elevado a x. Então, você pode utilizar as séries para demonstrar cálculo de derivadas também, né? De forma, digamos, mais simples até, às vezes, do que o limite. Então, o que acontece? As séries estão em todos os problemas da natureza, né? Então, como eu falei para vocês, eu tinha um professor que uma vez ele falou o seguinte, olha, a prova que Deus existe é essa daqui, ó, E elevado a I vezes π mais 1 igual a 0, que é a fórmula de Euler, né? Então, isso aqui é a prova que Deus existe. Aí ele fez toda uma demonstração e ele falou por que Deus existe através dessa fórmula. Porque o E praticamente está em todas as funções infinitas, hiperbólicas. O I está em todos os números complexos. O π está em todas as funções periódicas. O 1 é a unidade e o 0 não é nada. Então, isso daqui é igual a 0. Isso aqui é provado através de um somatório infinito que é 0. Tá? Então, quando os computadores foram criados, essa questão de séries infinitas, funções hiperbólicas, se você olhar na engenharia civil, as funções trigonométricas estão em todos os problemas estruturais. Se você pegar uma ponte qualquer, e você analisar como é que ela se deforma, se você tiver os pilares aqui, ó, uma ponte, e aqui você tem o vão dela, como é que ela se deforma, como é que são as vibrações dela quando você tem carregamentos periódicos aqui. Tudo são funções que têm a forma de seno, cosseno, né? E se você entrar no Google e colocar assim, vibrações em estruturas submetidas a terremotos, vocês vão ver que elas vão vibrar na forma de senoides e cossenoides. E você vê claramente, nitidamente, assim, quando você tem assim o concreto saindo da estrutura e sobrando apenas a armadura, vocês vão ver que as estruturas elas vão entrando em colapso na forma que a gente chama isso aqui de flambagem, na forma de senos e cossenos, que são somatórios infinitos. Então, é algo que na natureza é deslumbrante, que a computação originalmente ela foi concebida para isso, né? E aí, hoje, a gente tem o que a gente tem, mas ela foi concebida para isso, né? Então, olha só essa série aí do E, né? Eu posso falar assim para vocês, calculem aí o valor de E com 1 termo, com 2 termos, com 3 termos, com 20 termos. Vocês fizeram até algoritmo disso aí, para calcular o valor de π, né? Olha só aqui o valor da série aqui, olha, com 1 termo, com 2 termos. Notem, aqui, ó, aqui é elevado a x, né? Eu estou imaginando aqui que o x, aqui nesse aqui, o x é elevado a x. Eu estou imaginando que o x vale, olha, o x aqui, o termo aqui, o i vale 0, né?
x, aqui, ó. Esses expoentes, eles vão variar de 0 até infinito. Né? O x nós vamos considerar aqui no primeiro, olha, 0 com um termo, depois aqui, olha, 1 mais x, 3, aqui, ó, 2 termos aqui, com 2 termos, olha, vai ficar 1 mais x, com 3 termos, aqui, e assim vai, olha só como é que vai ficando. Esse valor de x aqui, por exemplo, nesse caso aqui seria 2, ó, 1 mais 2, 3, tá? Aqui, ó, 1, aí aqui, ó, se você já for aproximando, olha, 1 mais 2, 3, aí aqui 2 ao quadrado sobre 2 fatorial vai dar 5. Então, é como se fosse aqui o valor de E elevado a 2. Tá? E elevado a 2. Ok, olha só, é o seguinte, vamos simular o valor dessa série, eu queria que vocês fizessem aí. Eu vou falar de função na semana que vem, mas por hora o Python tem vários tipos de funções. Escrevam só essa linha de comando aqui antes. Olha, na semana que vem eu vou explicar. From, de, math, import, fatorial. O Python tem uma função matemática lá que tem várias funções que vocês podem trabalhar na engenharia, tá? Então, calculem aqui, olha, x recebe 2, né? Então, eu quero calcular E elevado a 2. Se você quiser o E elevado a 1, que é aquele que vocês sabem de cabeça lá da matemática, 2,79 e tal, você coloca x igual a 1. Mas para esse exemplo aqui, coloquem x igual a 2, a série inicializa com 0, e o for começa do 0, coloque aí de 0 a 8, né? 8 termos. E o termo vai ser x ao quadrado i sobre fatorial de i, ó, factorial, aqui, ó, i. A série recebe a série mais o termo, você vai imprimir o i, o termo e a série. Coloquem aí, joguem o print aí no chat para o pessoal ver com 8 termos. Vocês podem, vão colocando aí para ver como é que vai aparecer isso aí, tá? Olha, o pessoal que está fazendo aí, eu vou dando umas explicações aqui sobre a questão de séries, né? Aqui a gente está colocando 8 termos, só que é o seguinte, quando você trabalha com série, você não pode definir da sua cabeça um número de termos, né? Então, isso aqui é só um exemplo simples. Na verdade, você tem que fazer, ficar pensando até onde eu posso ir para ter uma precisão boa no valor dessa série, no valor de E elevado a 2, né? Porque o número E, o número P, eles são obtidos através de somatórios infinitos, né? Então, até onde a gente pode ir, né? Então, o que acontece? Quando você tem esse tipo de série aqui, olha só aqui, cada vez mais, pessoal, olha, quando você vai indo lá para o infinito, você vai somando valores infinitesimais à série, que vai chegar um momento que não faz assim tanta diferença, né? Porque cada vez mais você vai ter valores menores somados à série, dificilmente o valor da primeira casa decimal será alterado. Por exemplo, depois da vigésima, por exemplo, você tem aqui, ó, x elevado a 7 sobre 7, dificilmente o valor da primeira casa vai ser alterado, né? Então, para calcular, então, o valor aproximado dessa série E elevado a x, né, nós vamos somar os termos da série acima até que a diferença entre o valor calculado, digamos o seguinte, o valor atual, seja igual ao valor anterior, né? Então, é o seguinte, você começa a calcular, você pode usar um comando enquanto, aqui eu usei o for, por quê? Porque eu quis calcular com 8 termos, mas, por exemplo, o certo mesmo é utilizar o enquanto, tá? Por que é utilizar o enquanto? Porque eu tenho que ficar fazendo um teste. Lembra da precisão que eu falei para vocês na aula passada? Eu vou calculando o valor da série em cada momento, aí eu comparo o valor atual. Se esses valores forem iguais ou muito próximos de zero, você já pode ir parando, tá? Então, olha só, deixa eu passar aqui, porque está acabando o nosso tempo. Eu queria que vocês fizessem essa brincadeirinha aí das séries, tá? Olha aqui, peraí. Olhem só aqui. Até onde ir, né, que eu estou falando para vocês. Olha só, o mesmo problema da série, né, dessa série, do elevado a x, olha, você vai importar aqui a função matemática, tá?
Aqui, ó, olha que eu já coloquei aqui 5 casas decimais de precisão. É uma constante, ó, letras maiúsculas. E uma outra constante aqui que é a precisão, 10 elevado a 5, né? Casas decimais. Aí aqui, ó, x recebe 2. Série anterior recebe 1, série atual recebe 3. Por que a gente inicializou isso aqui? Isso vem da tabela, ó. Ó, o valor inicial 1, atual 3. E o x é 2, que é elevado a 2 que eu quero calcular. Então, tá aqui no programinha, tá? E o i recebe 1. Ó. Enquanto o valor... Olha só, pessoal, a função ABS. Enquanto o valor absoluto da série anterior e a série atual for maior ou igual que a precisão, for maior que a precisão, você continua incrementando o i, ó. Incrementa o i, calcula o termo atual, atribui à série anterior o valor da série atual, somar o termo atual da série atual. Então, notem que quando você trabalha com série, essa questão da precisão é muito importante. Para 5 aqui é a precisão. Aí aqui, isso aqui foi tirado daquela tabelinha, olha, enquanto o valor absoluto da série anterior menos a atual for maior que a precisão, você vai atualizando aquele expoente, vai atualizando o termo da série, aqui, ó, o termo vai ser x elevado a i sobre fatorial de i, porque você importou o fatorial, não precisa fazer programa de fatorial dentro desse programa, porque já existe essa bibliotecazinha, essa funçãozinha dentro da biblioteca de matemática que eu vou falar para vocês. A série anterior recebe a série atual, vai atualizando os termos, ó. Série atual recebe série atual mais termo. E você arredonda só no final, ó. Só vai sair do while, nota que todos esses comandos aqui fazem parte do while, só vai sair dele quando esse valor absoluto aqui for, ó, quando ele for menor que a precisão. Enquanto ele for maior que a precisão, vai continuar executando esse loop, tá? Vai continuar executando esse loop aí. Olha só, quem estiver fazendo vai encontrar esses resultados, eu até coloquei aqui para vocês verem, tá? E eu queria que vocês testassem essa sériezinha aqui, que é uma série polinomial, tá? Tem aqui o exemplozinho dela, tá? E também tem uma série alternada aqui, que é a série de Leibniz, né? Que deu origem ao valor de π, ó. A série original é essa aqui, ó. Os computadores originais, eles foram concebidos. Se você pega no Google aí o programa da Ada, o primeiro programa que ela fez, né? Se você olhar lá, só são séries que ela está programando. Então, se você olhar o programa que ela fez, você vai ver várias séries infinitas, né? Então, o que acontece? Existem supercomputadores por aí, pessoal, que fica o tempo inteiro aí calculando os valores dessas séries, né? Porque esses valores são muito importantes para aplicações na tecnologia, tudo que a gente faz, movimentos, vibrações. Por exemplo, se você constrói um carro, se você constrói um motor, você está trabalhando com vibrações. Se você vai... o engenheiro civil que vai calcular um prédio industrial, onde nesse prédio só tenham motores, ele tem que trabalhar com amortecimento, com carregamento periódico no pilar, e assim vai. Então, o π realmente ele é um número muito importante. Inclusive, ao longo dos anos, computadores têm sido usados para calcular o π com cada vez mais casas decimais. Eu acho que foi a última vez, acho que foi 2016, ano passado, eu não sei quantas casas decimais já chegaram no π, mas deixa eu ver, foi no ano de 2016, eu acho que eles chegaram na casa de 22 trilhões de dígitos, que foi calculado por um programinha, tá? E pensem só, pessoal, 22 trilhões de dígitos, eu acho que durou mais de 100 dias, 110 dias, não me lembro. Foi mais de 100 dias para calcular o valor de π, tá? Ficou lá calculando vários dias. Então, a gente vai parar por aqui, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui. Olha a série do seno aqui, que é uma função
periódica. Você nunca vai imaginar que o seno é obstruído através disso aqui. Olha, tem toda uma dedução para chegar nesta série aqui que você aprende aí em cálculo e matemática, tá? Então, olha, tem aqui a série do seno, a série do cosseno, para vocês fazerem a diversão aí, a diversão da semana, tá? Então, a gente vai parar por aqui, tá?